Olá pessoal, Rodrigo foi por aqui, começando hoje com as aulas de Física do segundo ano, e vamos começar com a introdução à óptica geométrica. Nessa aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos iniciais e vamos ver os meios pelos quais a luz ela pode se propagar, vamos ver a diferença entre esses meios, alguns fenômenos ópticos, e vamos ver por que cada corpo tem cada cor. Certo? Então começando, vocês já podem ver as definições aí no quadro. Os estudos dos fenômenos luminosos podem ser feitos, né, sem que você conheça propriamente a natureza da luz. A gente não precisa saber como que a luz funciona, a gente só precisa saber como que a luz se propaga. Na verdade, nem tanto como que a luz se propaga, mas algumas das principais regras às quais a luz obedece para a sua propagação. Tá? Para isso, a gente vai fazer o uso do conceito de raios de luz. O que são raios de luz? Raios de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção, o sentido de propagação da luz. Né? Então, o raio de luz pode ser representado conforme essa figura aqui. E aqui a gente já tem o nosso raio de luz. Esse aqui não é um vetor, lembrando que o vetor tem direção, módulo e sentido. Né? Aqui a gente não tem o módulo. A gente tem a direção e o sentido. E o sentido é indicado por essa setinha aqui, que vai nos dizer qual que é o sentido de propagação do raio de luz. Se a gente pegar vários raios de luz e colocá-los juntos, a gente vai ter o que a gente chama de feixe de luz. E esses feixes de luz podem ser classificados em três tipos, que são os convergentes, os divergentes e o paralelo. Como que a gente vai produzir cada um dos tipos de feixe de luz? Isso vai depender um pouco dos anteparos que a gente vai estar utilizando, das fontes que a gente vai estar utilizando, dentre outras coisas. Falando um pouco sobre a propagação da luz por meios, né, por materiais. A gente pode ter aquele material que é transparente. O material transparente é aquele material que permite a total passagem da luz por ele. Né? Então, se você tem uns raios de luz aqui, se o seu material ele for transparente, você vai ter a incidência do raio aqui. Obviamente, ele vai sofrer um pequeno desvio, mas depois ele vai passar. Da forma que ele entrou, melhor dizendo, né, essa angulação que ele entrou aqui vai ser aproximadamente a angulação que ele vai estar saindo. Você vai ter apenas um desvio aqui dentro em decorrência do meio. A gente vai ver o porquê que esse desvio ocorre mais à frente. E meios translúcidos são aqueles onde você tem a entrada da luz e aqui dentro a luz não necessariamente vai fazer aquele trajeto. Ela pode fazer um trajeto assim e na saída da luz ela pode não sair orientada da mesma forma com que ela entrou. Então, se você tiver vários raios de luz, você pode ter raios, eles vão sofrer maiores desvios ou não. E você vai ter uma saída desses raios de luz um pouco diferente. Isso vai, é claro, depender do material o qual o meio é feito. Tá? E a gente vai ter aquele meio que é opaco. O meio opaco, ele não vai permitir a passagem de nenhum raio de luz. Então, só para exemplificar melhor aqui, a gente tem a luz que vem aqui, ela passa por aqui e ela sai aqui. Se a gente fizer a orientação para saber o sentido do raio de luz, seria o raio de luz entrando aqui no meio transparente, e ele vai sair, o observador vai conseguir ver o objeto que está do lado de cá. Já no translúcido, aqui no transparente você vai conseguir ver a forma do objeto perfeitamente. Já no translúcido, isso já não aconteceu. Você tem um objeto aqui, a luz ela vai entrar, aqui ela vai sofrer desvios, e aqui você não vai conseguir ver a forma perfeita do objeto, você vai ver apenas um vulto do objeto. Um exemplo desse meio translúcido a gente encontra naqueles boxes de banheiro, né, onde você consegue ver a silhueta de uma pessoa ali, mas você não consegue ver exatamente quais que são as formas da pessoa. Porque naquele meio translúcido a luz ela é desviada de forma diferente, a não conservar a forma do objeto que você está vendo do outro lado. Já no meio opaco você não tem a permissão da passagem da luz. O meio opaco ele absorve toda a luz. Certo? Falando agora um pouco sobre os fenômenos ópticos. A gente tem, a priori, três fenômenos ópticos, que são o de reflexão, o de refração e o de absorção. O fenômeno de reflexão, como o próprio nome já diz, ele vai refletir a luz. É uma superfície que tem a propriedade de refletir a luz. A maioria das superfícies, elas vão apresentar um pouco desses três fenômenos. Mas, por exemplo, um espelho, ele vai refletir melhor a luz
do que, por exemplo, um vidro, né? Um vidro ele já tem uma característica mais de refração da luz, um vidro transparente, onde a luz ela vai incidir e ela vai ser transmitida para o outro lado. Já na absorção são aqueles objetos que não permitem a passagem da luz. Então, um exemplo que a gente tem são as paredes de nossa casa, né? Você não consegue ver através da parede da nossa casa. Isso acontece porque a parede ela vai absorver completamente a luz. Mas como eu já me adiantei, no geral, na vida real, a gente acaba vendo um pouco desses três fenômenos nos objetos ao mesmo tempo. Como, por exemplo, na água. Se você imaginar uma poça d'água, você vai ver que você consegue observar esses três fenômenos. Porque você vai ter a reflexão, porque você vai conseguir ver o seu reflexo na poça d'água. Você vai ter um pouco de refração, porque você consegue ver o fundo do lago. E só é possível porque a luz ela entra na água, bate no fundo do lago e volta para você. E você vai ter um pouco de absorção também, porque a água ela vai aquecer conforme vai batendo luz nela, conforme você vai tendo a radiação de luz solar nessa água, né, ou de qualquer outra luz. A gente também pode classificar as fontes de luz que produzem essa luz. A gente pode classificar as fontes de luz em 4 categorias. Por exemplo, a gente pode ter uma fonte de luz que seja primária ou secundária. O que seria uma fonte de luz primária? Uma fonte de luz primária é aquela fonte que ela vai produzir a própria luz. Um exemplo disso seria o Sol. Então, o Sol ele é uma fonte de luz primária, porque ele produz a própria luz. Lâmpadas, qualquer tipo de lâmpada, também são fontes de luz primárias, porque elas produzem a luz. Já fontes de luz secundárias são aquelas que refletem a luz. Esses objetos não possuem luz própria, eles refletem a luz que é emanada de outras fontes, de uma fonte primária. Como, por exemplo, a Lua. A gente continua pensando aqui no nosso corpo celeste. A Lua é um exemplo de fonte de luz secundária. Um espelho, quando você pega uma lanterna e ilumina esse espelho, ele também pode ser considerado uma fonte de luz secundária. Então, espelhos também caem nessa categoria aqui de fontes de luz secundárias. As fontes de luz também podem ser classificadas como extensas ou pontuais. O que seria uma fonte de luz extensa? Uma fonte de luz extensa são aquelas fontes onde você tem a importância das dimensões da fonte. Então, no caso aqui, as dimensões da fonte são importantes. Já as fontes de luz pontuais são aquelas onde as dimensões elas não são importantes, elas são desprezíveis. Então, exemplos que a gente tem aqui. Se a gente considerar um conjunto de refletores, então imagina uma série de refletores. Então, aqui o refletor. Você tem vários refletores, um do lado do outro. Então, imagina aqui que você tem uma parede de refletores. Se você tiver uma distância, por exemplo, de 1 metro desses refletores, você vai considerar que essa fonte de luz, ela vai ser uma fonte de luz extensa. Porque para você, aquela dimensão ela vai ser importante. Né? Você tem uma parede de refletores na sua frente, não tem como você desconsiderar as dimensões disso. No entanto, se você afasta 1 km, 2 km, por exemplo, desses refletores, já essa fonte de luz ela passa a ser uma fonte de luz pontual. Já agora as dimensões elas não vão ser mais importantes. Então percebam que a classificação das fontes de luz, quanto sendo extensas ou pontuais, vão depender da posição que vocês estão. A gente também pode classificar a luz com relação ao tipo de luz que é emitida. Então, por exemplo, a gente pode ter uma luz que é simples ou monocromática, ou uma luz composta ou policromática. Como o próprio nome já diz, monocromáticas são aquelas luzes que possuem apenas uma cor. Então a gente pensa em luzes monocromáticas, são aquelas que possuem apenas uma única cor. Essas são as fontes de luz monocromáticas. Já as fontes de luz policromáticas são aquelas que são compostas por diversas cores. Então se você tem uma fonte de luz que produz apenas uma cor, uma única cor, a gente diz que essa fonte de luz é uma fonte de luz simples ou monocromática. Se essa fonte de luz ela possui, ela produz mais de uma cor, a gente diz que essa fonte de luz é uma fonte de luz policromática. Agora vamos falar um pouco com relação à cor de um corpo, de acordo com a reflexão, de acordo com o tipo de luz que esse corpo reflete. A gente sabe que a luz que o Sol emite é uma luz branca, e essa luz ela é uma luz
policromática, ela é formada por milhares de cores. No entanto, as mais importantes, as que a gente considera mais relevantes, são essas sete aqui. É o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Essas 7 cores são aquelas principais. O restante das outras cores a gente consegue, né, obter através da união dessas cores aqui. Então, quando a gente pensa em um objeto que ele é colorido, como que a gente consegue ver a cor desse objeto? Bem, a cor do objeto ela vai depender única e exclusivamente de qual cor que esse objeto vai refletir. Então, no caso de um objeto azul, quando ele é tingido de azul, a gente tem a luz branca vindo aqui. Então, aqui é a representação da luz branca, onde ela é dada pela união de todas as cores. Né? No caso aqui eu estou destacando aquelas 7 principais. A luz branca vem, como o objeto ela é azul, o que vai acontecer? Vai absorver todas as outras luzes e ele vai refletir apenas a luz azul. Então, em objetos de cores monocromáticas, eles vão refletir apenas aquela única cor. Já quando a gente tem um objeto que ele é branco, o que vai acontecer? Você tem a emissão da luz, né? A luz branca ela vai atingir esse objeto, ou seja, todas as cores vão atingir o objeto. Como o objeto é branco, ele também vai refletir todas as cores, porque no nosso caso aqui o branco ela é a união de todas as cores. Já objetos pretos, eles não vão refletir nenhuma das cores. Então quando você bate qualquer cor de luz nele, ele vai absorver qualquer luz. Tá? Então é assim que a gente vai determinar a cor dos objetos. Para a gente fixar um pouco melhor essa ideia, vamos fazer um exemplo aqui. Então num recinto, à prova de luz externa, iluminado por uma fonte de luz vermelha, está um indivíduo de visão normal. Sobre uma mesa estão 2 discos de papel, um branco e outro azul, sob a luz solar. Os discos têm a mesma dimensão e estão igualmente iluminados pela fonte de luz vermelha. Em que cores o indivíduo observará os discos? Bem, gente, primeira coisa, vamos fazer os desenhos dos discos aqui. A gente tem 2 discos, são iguais. E sob a luz solar, esses discos eles refletem as cores branca e azul. Então a gente tem um disco aqui que vai refletir a cor branca. Então a gente tem um disco que vai refletir a cor branca. E a gente vai ter um outro disco que vai refletir a cor azul. Então tá, a gente tem 2 discos, suponha que os 2 discos sejam do mesmo tamanho, apesar de não ter conseguido fazer isso aqui. Mas enfim, os discos eles são colocados em uma sala que está isolado do ambiente externo. E nessa sala é posta uma luz monocromática que vai emitir apenas luz na cor vermelha. Então você tem a luz na cor vermelha incidindo sobre os discos. E aqui você tem um observador que é dito ter uma visão normal. Então tá aqui o observador com a visão normal aqui. A pergunta é, sabendo que os 2 discos são iguais, em que cores os indivíduos observará o disco? Bem, a gente sabe que objetos na cor branca, eles refletem todas as cores. Logo, se a gente só tem luz vermelha batendo aqui, ele só tem luz vermelha para refletir. Sendo assim, nesse caso aqui, o indivíduo observará a cor vermelha. Já objetos azuis, eles vão refletir apenas a cor azul. Como não tem luz azul batendo aqui, o que vai acontecer? Essa luz vermelha, ela vem, vai bater aqui no objeto, mas não vai refletir nada. Logo, o indivíduo ele não vai ver uma reflexão de luz vinda do objeto azul. Sendo assim, os discos serão observados na cor vermelha pelo indivíduo e na cor preta, porque a gente não tem luz azul para o disco azul refletir. Então, dessa forma, o indivíduo observará que os discos estão nas cores vermelha e na cor preta. Então, está aí a nossa resposta. Então, por hoje é só, pessoal. A gente se vê na próxima aula e até mais.